Essa cobertura que ainda vai longe, né, Mari? Mas para a gente fazer referência a esse discurso do Trump que você trouxe aqui agora, vamos ouvir o trecho, então, nas palavras de Donald Trump, citando essa operação massiva, operação que a Mari bem pontuou aqui, está sendo chamada de Operação Fúria Épica. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. Diga, Mari. Pois é, a gente vê aí, inclusive, o Donald Trump mencionando o Irã como uma ditadura fraca. E esse é um ponto central, Natália. Talvez o Irã esteja, de fato, o regime dos ayatollahs esteja no seu momento mais frágil em décadas. E isso tem uma explicação múltipla e eu vou trazê-las para vocês neste momento. Desde os ataques de 7 de outubro de 2023, do Hamas a Israel, o Irã vem se enfraquecendo continuamente. O Hamas era uma milícia apoiada pelo Hezbollah, um grupo armado libanês que é considerado na região um proxy, um braço do Irã. O Hezbollah era considerado extremamente poderoso, uma força que detinha, inclusive, as ações militares de Israel na região pelo risco enorme que ele representava ao próprio território israelense, já que o Líbano faz fronteira direta com Israel. No processo de invasão de Gaza, de destruição do Hamas, de resposta de Israel aos ataques de 7 de outubro, Israel vai à guerra também com o Hezbollah. E o que a gente vê é um ataque muito bem sucedido de Israel, que acaba destruindo quase que completamente essa milícia, que era tida como uma das milícias mais poderosas do mundo até então, inclusive com um ataque concentrado de pagers infiltrado, né, um serviço de inteligência em que Israel distribuiu pagers para as lideranças do Hezbollah, e eram pagers com bombas que, enfim, explodiram todas ao mesmo tempo, matando vários dos combatentes de uma única vez. Esse foi um golpe muito importante para o Irã, que atuava por meio do Hezbollah em relação a Israel. Lembrando que o Irã não reconhece Israel como um Estado. É uma situação de décadas de conflito e tensão entre esses dois estados. Mas, para além disso, ao mesmo tempo em que isso acontecia, o regime da Síria, que era um aliado importante do Irã e também funcionava como um proxy, como um amortecedor de ameaças para o Irã e como um braço do Irã para lançar ataques, foi derrubado. Esse regime que vivia em um conflito civil de décadas, desde 2014, foi derrubado. Houve uma transição de governo e o atual governo sírio é aliado dos Estados Unidos. Nesse processo todo, normalmente o Irã poderia contar com a Rússia em seu socorro. São estados muito próximos, porém a Rússia está numa guerra de mais de 4 anos com a Ucrânia, totalmente focada na obtenção desse território, negocia agora a obtenção de pelo menos 20% do território ucraniano, e em uma situação de negociação com os Estados Unidos, na qual o Vladimir Putin, que é o líder russo, não tem nenhum interesse em entrar em uma rota de colisão com Washington para proteger, defender, entrar, enfim, salvar o regime iraniano. Portanto, a gente vê que o Irã foi perdendo paulatinamente a sua sustentação na região e está
totalmente por conta própria nesse momento. Segue sendo um exército muito poderoso. O Irã tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, é muito importante, é um estado que tem muito dinheiro por causa do petróleo, apesar dos embargos, mas é também um estado e um regime que está no seu ponto mais claro de fragilidade em décadas, sem nenhuma força exterior que esteja disposta a vir em seu socorro e dependendo totalmente das suas próprias forças armadas que sofreram repetidos ataques recentes e, além de tudo, profundamente impopular com a população do Irã contrária ao próprio regime. Portanto, é uma situação limite em que esse regime pode justamente escalar essa guerra para o tudo ou nada, porque, de fato, eles já têm muito pouco a perder, Natália. É muito importante essa explicação sua, Mari, para a gente desenhando e entender que não foi de uma hora para outra, né? É uma intervenção toda que vem sendo construída por essa influência na região. Você já tinha trazido também uma comparação interessante com a Guerra dos 12 Dias, né, que a gente teve no ano passado, nessa comparação da última intervenção dos Estados Unidos lá no Irã para agora, Mari, a gente fazendo essa comparação do que foi um ataque mais pontual, a questão nuclear, a esse ataque que agora o Trump chama de mais massivo, mas um ponto que está pegando também, de certa forma, é que o ataque lá de trás, nessa questão nuclear, agora ele, na época, já tinha dito que tinha sido obliterado, fica aquela desconfiança de que se alguém tinha mentido na época, de certa forma, porque se a justificativa era a do mercado de todo o trabalho, toda a área nuclear do Irã, ele existe ainda para ser usado como justificativa diretamente dos Estados Unidos? Existe uma expectativa para uma fala nova do Donald Trump agora nas próximas horas, Mário? O que a gente pode esperar de argumentação nessa linha que você trouxe para a gente, que vai crescer agora, já passada algumas horas do ataque? Natália, sem dúvida, naquela ocasião foi muito debatido qual era a extensão do ataque dos americanos às áreas do programa nuclear americano, qual teria sido o impacto real, o tamanho da destruição que teria sido feita efetivamente ao programa nuclear iraniano. Claro, o Trump disse que tinha sido obliterado, depois o Pete Hegseth, que é o chefe, o líder do Departamento de Defesa, Departamento de Guerra, como o Trump chama, repetiu essas informações e mais tarde a gente veio a saber que não era exatamente assim, que sim, tinha havido uma destruição de extensão grande, mas não uma completa destruição do programa nuclear iraniano e que seria possível, sim, aos iranianos recuperarem este programa nuclear com alguns anos aí de trabalho em busca dessa bomba nuclear que eles vinham, enfim, embora negassem oficialmente estar buscando a bomba, era um segredo mal guardado, né? De que havia sim um enriquecimento de urânio no país que não se justificaria à luz, por exemplo, de um uso medicinal, de um uso energético, enfim, que de fato os iranianos estavam buscando armamentos nucleares. A grande questão é que agora, embora, claro, novamente surja a argumentação por parte do Donald Trump de que não permitirá que os iranianos tenham bombas nucleares, mas vai além disso, né, Natália? Não é só mais a questão das bombas nucleares que o Irã pode vir a desenvolver em algum momento. O que o Trump está dizendo é que não quer sequer que o Irã continue tendo mísseis balísticos, que ele tenha uma marinha, que ele tenha um exército funcional, e não quer mais que o país seja comandado
recomendado que o país seja uma república islâmica, que seja comandada pelo regime dos ayatollahs, como a gente tem visto por décadas. Portanto, o que os Estados Unidos estão dizendo ser o seu objetivo agora é muito diferente do objetivo declarado no ano passado, durante justamente essa Guerra dos 12 Dias, em que se tratava, segundo os americanos, de uma intervenção pontual e circunscrita à questão do programa nuclear. Agora, esse já não é o caso. O Trump está dizendo muito claramente que está buscando uma mudança de regime, está estimulando os iranianos que tomem o controle do governo. Portanto, ele está propondo algo que até então não tinha sido proposto pelos Estados Unidos em nenhuma de suas intervenções militares, ao menos não abertamente. O Trump está dizendo que ele reconhece nessa atual ditadura islâmica uma fragilidade de tal ordem que um ataque dos Estados Unidos junto com Israel seria capaz de talvez retirar do poder, decapitar este governo, né? Essa a busca que o governo de Donald Trump está fazendo, e nesse sentido, inclusive, o presidente falou às 4 da manhã com o Washington Post e admitiu que deve haver mortes de soldados americanos nesse processo. Ele está admitindo que deve haver baixas para as Forças Armadas americanas, porque essa sim seria uma guerra, seria uma investida militar de proporções maiores. E aí, Natália, é interessante a gente lembrar que isso é uma ação extremamente impopular dentro dos Estados Unidos. É um país, a audiência americana tem quase que um trauma coletivo das ações que o país viveu a partir dos anos 2000, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, que eles batizaram de guerras sem fim, né? Em que muitas vezes, ao longo dos anos, os americanos sequer se lembravam mais porque que tinham mandado milhares de soldados seus para morrer no Oriente Médio, para morrer na Ásia, como aconteceu tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Aliás, era uma promessa de campanha do Trump não se envolver em disputas militares, não enviar soldados americanos para frontes de guerra que não tivessem, nas palavras dele, nada a ver com os Estados Unidos. A gente já percebeu uma inflexão no entendimento do Donald Trump do que é que interessa aos Estados Unidos ao redor do mundo, não só agora, quando ele faz esse ataque ao Irã, como na intervenção que ele fez na Venezuela, né? Quando, no começo do ano, dia 3 de janeiro, ele envia essa enorme força que foi capaz de capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, retirá-lo do país e fazer uma transição aí para que o regime chavista se reorganizasse em torno de uma certa obediência a Washington, né? A gente não teve uma troca de regime como queria, por exemplo, o secretário de Estado Marco Rubio e como se chegou a ventilar por algum período, inclusive com a possibilidade de que a líder da oposição, Maria Corina Machado, pudessem assumir de alguma maneira esse governo. Isso não aconteceu. Ao contrário, o Washington avaliou que seria mais útil, mais interessante manter a estabilidade política do país, construir algum tipo de parceria com o regime chavista que ali estava, numa aproximação bastante pragmática para explorar o petróleo do país, e é isso que a gente tem visto. Tem havido uma cooperação, inclusive, essa semana, durante o State of the Union, aquele discurso que o Trump fez ao Congresso sobre o estado da nação aos americanos todos, lá por volta dos 6 minutos de discurso, ele inclusive chamou a Venezuela de nova amiga e parceira. Esse é o estado de coisas, né? A embaixada dos Estados Unidos foi reaberta na Venezuela e a gente vê que essa intervenção militar dos Estados Unidos ali, que para muitos americanos foi muito difícil de entender naquele momento, tem levado a resultados
que Trump reputa positivos, inclusive de acesso ao petróleo, que é o que interessa a ele. Agora, no Irã, a gente vê uma nova investida militar, e dessa vez, Natália, deve ser uma investida militar bem maior do que a que a gente viu na Venezuela, uma vez que a Venezuela mal teve condição militar de reagir. Mas o exército iraniano não é de nenhuma maneira comparável ao exército venezuelano. E a condição de resposta dos iranianos é muito maior. E a gente percebe também que tudo indica, nesse momento, que não existe uma negociação, ao menos clara, em relação a um possível substituto, alguma acomodação que retirasse, por exemplo, o Ali Khamenei da jogada, mas mantivesse algum tipo de estrutura. O Trump está falando claramente sobre troca de regime, troca de governo. Portanto, é de se imaginar o que a gente espera que vá acontecer e que os Estados Unidos vão tentar propiciar é uma queda total do regime atual, uma substituição completa desse regime, o que a gente, aliás, não viu na Venezuela, importante destacar isso. E isso pode levar, Natália, isso pode levar meses. Inclusive meses, e pode levar à necessidade de vermos tropas americanas em território iraniano. Isso ainda não está posto, o presidente americano não declarou que isso vai acontecer, mas a gente vai ter que esperar as próximas horas, inclusive, para que ele venha a público dar mais explicações que sejam mais do que alguns minutos de vídeo gravado em suas redes sociais. A gente ainda não tem um horário determinado de pronunciamento do presidente, mas assim como aconteceu na Venezuela, a expectativa é que isso aconteça e aconteça em breve, porque não só os iranianos precisam de resposta, mas os americanos também e o mundo inteiro, né, Natália? Porque uma situação de guerra no Oriente Médio tem o potencial de desestabilizar o mundo todo.